Por que foi lançada uma versão de Brinquedo Assassino sem a participação de Don Mancini como roteirista em 2019? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Por que esse filme ele é tão diferente? Por que ele não faz parte da cronologia da franquia principal? Que no caso é com o psicopata Charles Lee Ray. Bom, vem comigo que depois da vinheta eu te respondo o porquê. Oi, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Teorronologia, sejam todos muito bem-vindos. Antes de prosseguir com o vídeo, preciso dar um recado super rápido. A maioria das pessoas que assistem aos meus conteúdos aqui no canal não são inscritas. Se você é uma delas, por favor, já se inscreva no canal e curte esse vídeo, porque assim você me incentiva a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Pois é. Brinquedo Assassino, lançado no ano de 2019, não segue a mesma linha cronológica daquela franquia que foi criada em 1988 por Don Mancini. Eu fui atrás de informações, pesquisei e vou trazer aqui para vocês. A gente precisa começar falando justamente desse filme que foi lançado em 1988, Brinquedo Assassino. Quando ele foi lançado, ele teve uma produtora chamada MGM, aquela lá daquele leão que aparece rugindo. Esse mesmo aí que você acabou de ver. Então o que acontece? Em 1988, Brinquedo Assassino foi lançado através dessa produtora. Porém, em 1990, quem adquiriu os direitos para poder produzir essa franquia foi a Universal. Essa daí também que vocês viram agora. Então assim, beleza. Dessa franquia inteira, onde a gente tem aí o Chuck com o serial killer Charles Lee Ray, somente o primeiro filme, o original, lançado em 1988, ele foi produzido pela MGM. Então a gente tem aí uma troca de empresas a partir do segundo filme e até a data de hoje. Inclusive aí a Universal até hoje ela continua produzindo o universo do Chuck. Mas afinal de contas, o que uma produtora de filmes faz? Bom, o próprio nome já diz bastante. Ela desenvolve o filme, ela cuida do roteiro, ela faz planejamentos, ela assume diversas coisas. Basicamente, é a produtora quem produz o filme. É isso, não tem segredo, beleza? Pois bem, aí o que acontece? Em 2008, Don Mancini ele estava ficando insatisfeito com a sua franquia. Porque depois de O Filho de Chuck, as coisas começaram a ir muito mal. Na verdade, se a gente for fazer uma análise rápida, a noiva de Chuck e o filho de Chuck não tiveram retorno financeiro adequado, esperado. Os filmes basicamente se pagaram com pouquíssimo lucro. Quase ali um lucro bem próximo de zero. Por quê? A gente tem aí custos com marketing, publicidade e propaganda e outros custos que não são incluídos aí nessa parte de produção. Porque o orçamento para produzir é uma coisa e a parte de publicidade, propaganda, marketing e outras coisas afim é outra. Todo filme é assim, sempre foi assim. Não sei se no futuro isso vai mudar, mas pelo menos até a data de publicação desse vídeo aqui é assim, beleza? Pois bem, aí em 2008, Don Mancini ele estava insatisfeito com a sua própria franquia. Ele queria resetar a franquia do Chuck. Porque, no meu ponto de vista, isso é opinião. Eu acho que depois de O Filho de Chuck, a franquia ela se perdeu um pouco. E aí, nessa época, em 2008, a MGM ficou sabendo disso.
e ela tentou entrar em contato com o Don Mancini para eles poderem reiniciar essa franquia com eles novamente, porque Brinquedo Assassino, de 1988, foi produzido por quem? Pela MGM. Beleza. Só que Don Mancini recusou. Aí o tempo foi passando, e a MGM ainda tinha interesse em voltar a produzir conteúdo do Chuck. Quando a gente chegou lá em meados de 2011, 2012, o que acontece? Don Mancini, ele recebeu uma proposta da MGM para poder assinar como produtor executivo ao lado de Kirshner, para poderem ter ali assinatura em um filme que a MGM iria produzir referente ao Brinquedo Assassino. Porém, Don Mancini e David Kirshner se recusaram. Eles falaram que não. Inclusive, eles também não autorizaram que a MGM se apropriasse da imagem do Chuck. Até aí tudo bem. Aí a gente tem aí o lançamento de A Maldição de Chuck. Veio aí o lançamento de A Maldição de Chuck em 2013. E foi um filme que ele teve um orçamento de aproximadamente 5 milhões de dólares e um retorno que até a data de publicação desse vídeo aqui não foi divulgado. Então nessa época a MGM novamente voltou os olhos para a franquia do Chuck. Por quê? Porque A Maldição de Chuck foi um filme muito bem avaliado. Trouxe de volta todo aquele clima de terror, aquele suspense. De fato, A Maldição de Chuck é um filme muito bom, um dos meus favoritos dessa franquia. Inclusive, já até fiz um vídeo elencando qual o pior e o melhor filme de Chuck. Tá aparecendo aí no card pra vocês, beleza? Mas enfim, voltando. Então a MGM, ela tinha interesse em adquirir a franquia do Chuck há muito e muito tempo. Como Don Mancini e David Kirshner se recusaram, então ela precisou fazer alguma coisa. Inclusive, na época onde Don Mancini recebeu a proposta da MGM, ele disse o seguinte: não, obrigado, pois temos nossos próprios planos para o futuro de Chuck. Obviamente, fiquei magoado. Por quê? Porque a MGM queria que Don Mancini e David Kirshner assinassem como produtores executivos. Porém, é importante relembrar aqui uma coisa que na verdade eu não tinha comentado, é importante destacar aqui, que a MGM estava entrando em contato com outros profissionais, principalmente os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento do filme It, a Coisa, lançado em 2017, e It Capítulo 2, lançado em 2019. Então a MGM ia pegar essa equipe de produtores, de roteiristas, para poderem produzir um novo filme de Chuck, porém com a autorização de Don Mancini e David Kirshner, que na verdade os dois, eles não queriam participar desse projeto, porque Don Mancini ficou muito tempo construindo esse universo de Chuck, então ele não aceitou de forma alguma que ele fosse entregue às mãos de uma outra produtora, a outros roteiristas. Bom, esse é um ponto. Então, Don Mancini e David Kirshner foram questionados pela MGM se eles realmente não queriam fazer parte desse reboot, dessa reimaginação. Aí, Don Mancini, juntamente com David Kirshner, falaram o seguinte: não, obrigado, pois temos nossos próprios planos para o futuro de Chuck. Obviamente, fiquei magoado. Eu criei um personagem e nutri uma franquia por 3 décadas, ou seja, praticamente 30 anos. Eles só queriam a nossa aprovação, o que neguei veementemente. Os produtores daquele filme são os mesmos de It. Como eles se sentiriam se houvesse uma brecha que permitisse que eu e David Kirshner fizéssemos o nosso próprio It,
com a nossa própria versão de Pennywise e pedíssemos: ei, pessoal, nós gostaríamos que vocês colocassem seus nomes nisso. Imagino que eles não iriam gostar. Beleza. Então, assim, a MGM sempre teve interesse em readquirir os direitos para poder produzir a franquia Chuck. Porém, foi negado pelos criadores, Don Mancini e David Kirshner. Aí, então, o que eles fizeram? Contrataram essa equipe diferente, que foi responsável pela franquia do It, o capítulo 1 e o capítulo 2, lançado em 2017 e 2019, e produziram seu próprio filme do Brinquedo Assassino. Não é à toa que a gente tem muitas inspirações. A gente tem aí inspiração na roupa, inspiração em nome de personagens. Nós temos aí um Andy Barclay nessa história e a mãe dele também. Então, assim, muita coisa serviu ali de inspiração. Na verdade, a MGM queria ter a sua própria franquia do Chuck. Porém, como o Don Mancini recusou, então ela deu o seu jeito. É claro que ela fez adaptações, porque senão ficaria plágio, senão ficaria entre essa questão de direitos, de um monte de coisa que eu não vou entrar em detalhes aqui. Então eles tiveram que mudar o nome do boneco. Não é Chuck, é Buddy. Acho que é Buddy, né? Buddy, isso mesmo. O seu amigo. Aí criaram aí inteligência artificial ao invés de um serial killer. E temos o filme aí, que foi lançado em 2019. Inclusive, já vou lançar aqui a questão desse vídeo. Você gostaria de ver uma sequência para esse filme que foi lançado em 2019? Por favor, deixa aqui nos comentários, beleza? Por quê? Porque assim eu vou ler e quem sabe mais pra frente eu faço um novo vídeo falando sobre isso. Quando esse filme Brinquedo Assassino, em 2019, ele começou sua produção, ele foi lançado e tal, os atores que participaram da franquia principal, como por exemplo, a atriz que faz a Kyle, a Jennifer Tilly, simplesmente detonaram. Então ali a gente teve ali alguns atores que realmente não gostaram dessa nova versão de Brinquedo Assassino. Eu gosto, acho sim inferior, tem alguns pontos altos, outros baixos, mas é um filme legal. Porém, Alex Vincent, o nosso Andy Barclay, o original, digamos assim, ele achou uma boa ideia. No ponto de vista dele, é uma forma diferente de ver esse universo, é uma reimaginação do Brinquedo Assassino. Alex Vincent, ele gostou do projeto, ele super apoiou. Eu acho legal esse filme Brinquedo Assassino lançado em 2019. Se a gente for parar para fazer uma análise referente à franquia principal, ele é de fato inferior, porque ele perde muito do elemento de terror, muito do elemento de suspense e mistério que a gente tem na franquia principal. Principalmente se a gente fizer uma comparação direta com a primeira trilogia do Chuck, que eu também já fiz um vídeo aqui no canal falando que essa trilogia ela é perfeita, eu gosto muito. Mas enfim, do meu ponto de vista, eu acho que o maior erro desse filme foi ter colocado o título de Brinquedo Assassino e se inspirado demais na franquia original. Daria para criar sim um filme onde um robô com inteligência artificial mata pessoas, um brinquedo, enfim. Inclusive, só a título de curiosidade, eu lembrei de uma coisa. Sabe aquele filme Megan? Aquele lá da boneca que fica dançando, fazendo uma dança tão sem graça, tão besta que viralizou por aí? Pois bem, Megan se inspirou nesse filme do Brinquedo Assassino lançado em 2019 para poder ser feito. Inclusive, mais pra frente eu farei um vídeo sobre isso, mas para isso eu preciso que vocês peçam aqui nos comentários. Você quer que eu faça um vídeo falando sobre Megan, sobre as inspirações em Brinquedo Assassino lançado em 2019? Peça aqui nos comentários, beleza? Mas enfim, o resumo da ópera é basicamente esse. A MGM tinha interesse em continuar produzindo o conteúdo do Chuck,
porém foi negado pelos criadores, Don Mancini e David Kirshner. E aí ela criou o seu próprio brinquedo assassino, porém trazendo referências da franquia principal, que na verdade, no meu ponto de vista, ainda é a única franquia de Chuck. Será que a MGM realmente vai investir em brinquedo assassino? Será que nós teremos aí um brinquedo assassino 2 da MGM? Eu não sei. Mas se vier, eu espero que seja minimamente bom, igual a esse foi. Igual essa versão lançada em 2019. Eu espero que realmente surpreenda. E claro, traga um conteúdo novo, para não ficar nessa mesmice. Beleza, pessoal? Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau!